É uma estrutura incrível construída às margens do Rio Paraguai, 135 quilômetros, rio abaixo da cidade de Cáceres. A Fazenda Descalvado era uma grande área enorme de aproximadamente 1 milhão de hectares que foi recebida em retribuição à luta de um guerreiro, de um herói de guerra que lutou na Guerra do Paraguai pelo Brasil, o senhor João Carlos Pereira Leite. O senhor João Carlos recebeu essa grande área, começou a construir aqui uma fazenda, mas anos depois, em 1895, logo depois que terminou a Guerra do Paraguai, algumas décadas depois, ele vendeu essa fazenda para um uruguaio. Sim, um uruguaio chamado Jaime Cibeles Bucharel. Esse uruguaio decidiu então se associar a um grupo belga. Havia um expansionismo de belgas no oeste brasileiro e esses belgas, junto com o uruguaio, decidiram então construir toda essa estrutura que vocês estão vendo. A sede da fazenda, o comércio. Aqui havia uma escola, ainda tem a estrutura da escola. Neste local aqui, os correios. Lá, o galpão e os barracões de estrutura onde funcionava uma grande indústria. Essa indústria era incrível porque ela produzia caldo de carne e carne industrializada, carne enlatada para a Europa e para os Estados Unidos. Toda essa carne saía daqui da Fazenda Descalvado via fluvial e descendo o rio Paraguai, atravessava o Paraguai, depois lá em Pilar caía no rio Paranazão e aí tinham acesso ao mar pelo rio Paranazão, lá em Buenos Aires, no Rio del Plata, e levavam essa carne para a Europa, exportavam essa carne para a Europa enlatada e também para os Estados Unidos. Aqui funcionavam os correios, ó. Nessa estrutura aqui os correios, lá a sede. É incrível a Fazenda Descalvado porque esse grupo belga investiu aqui e chegou a ter 200 mil cabeças na fazenda. Era uma das maiores fazendas de pecuária do Brasil. Calma aí, cachorrinho, deixa eu falar. Para de latir. Era uma das maiores fazendas de pecuária do Brasil. Eles abatiam, chegavam a bater por ano, aproximadamente 20 a 30 mil cabeças de gado. Isso mesmo, 20 a 30 mil cabeças. Toda essa carne era industrializada, parte era transformada também em charque para o consumo interno e para a venda pelo Brasil. A venda de charque era muito comum, né? A carne charqueada. Mas o forte mesmo dessa indústria, né, que foi montada aqui, era a carne enlatada e o caldo de carne que era exportado para a Europa e para os Estados Unidos. Isso já em 1900, né, quando o uruguaio se associou a esse grupo belga. E deixou aqui uma estrutura linda, né? Aqui era um grande comércio, né, principal. Lá a casa dos trabalhadores, lá também. E aqui a sede da Fazenda Descalvado. Durante esse período, houve uma estrutura, uma industrialização. Lá tem, aqui tem a igreja, ó, tinha uma praça também. Aqui tem a igreja, deixa eu mostrar para vocês. E tudo era tocado a vapor, né? Era no período da Revolução Industrial, em que trouxeram máquinas grandes, caldeiras grandes a vapor, tudo pelo rio. Trouxeram da Europa, inclusive, essas máquinas, subindo o rio Paranazão, subindo o rio Paraguai, até chegar aqui. É uma história realmente incrível, né? Olhar para toda essa estrutura e imaginar a quantidade de pessoas que trabalhavam nesta grande, enorme fazenda, que era a Fazenda Descalvado. Eu digo que era porque ela foi fragmentada, né? Já é uma fazenda menor, não é tão grande quanto era antigamente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Hoje, em algumas casas moram funcionários, eu quero mostrar. Este local foi construído um porto, toda uma estrutura. E aqui, cada funcionário, família, morava em quartos separados, né? Em casas separadas, né? Com toda a estrutura aqui, com janelas grandes, né? Havia um espaço grande para que ficasse ventilado e bem iluminado. É incrível isso. Foram muitas cabeças de gado abatidas todos os anos, até que houve um declínio da venda de gado na região. Investiram no extrativismo, os proprietários foram investir em mineração e também
na extração de borracha no Brasil, mas ficou essa estrutura. Olha a igreja, cara. Como era legal isso, né? Incrível. Aqui tem uma cabeça de búfalo. Os búfalos foram trazidos já no início da década de 80 para o Pantanal. Se adaptaram muito bem a esse bioma. Os búfalos africanos e alguns asiáticos, né? E muitos se transformaram em búfalos marruás, búfalos que alongaram, né? Até hoje tem manadas enormes de búfalos aí que não tem contato com o ser humano, na região de Porto Jofre e aqui também. Ali tá o seu Marcelo, o gerente. Ô, seu Marcelo, tá levando a comida aí pros bichinhos? Deixa eu apresentar o seu Marcelo aqui, que me recebeu muito bem nessa fazenda, é o gerente aqui. O Antenor entrou em contato, o Antenor Neto entrou em contato comigo já há bastante tempo, ainda na última viagem. Falou, ó, quando passar lá pelo Pantanal, passa na fazenda. Seu Marcelo tá aqui, ó. Gente da melhor qualidade, suado, trabalhando sem parar. Como é que tá, Marcelo? Tô bem, graças a Deus. Como é que é gerenciar um local tão histórico assim, uma fazenda tão bonita? Uma fazenda com uma história muito linda, né? Muito bonita aqui, né? É uma história bem bonita de se estar se conhecendo, né? Aqui antigamente matava bastante gado. 20 a 30 mil reis por ano, homem, era muita coisa, não é verdade? Muita coisa. Quer dizer, hoje é uma fazenda menor, ela foi fragmentada, né? Mas antes falava-se em 1 milhão de hectares, algo assim, né? 1 milhão de hectares. Meu Deus do céu, era grande, né? Aí hoje tá menor, mas... Agora tem trabalho bastante, tem bastante trabalho do mesmo jeito, né? Mas tá certo. Tá tudo de bom. Obrigado, viu, seu Marcelo? Nada. Obrigado aí pela recepção. Que isso. Bom te apresentar aqui, mostrar o gerentão da fazenda. Gente boa demais. Tá indo levar uma ração aí pros bichos. Eu vou mostrar aqui. O cemitério fica pra lá, né? Fica lá em cima lá. Fica lá em cima. Isso aqui era o local da indústria, né? Você vê a chaminé, onde eles aqueciam as fornalhas para aquecer as caldeiras, e tudo era tocado a vapor. Era no início da Revolução Industrial, em que as máquinas eram trazidas da Europa. Mas olha isso aqui, cara. Olha essa caixa d'água enorme, feita de aço, né? Uma caixa d'água ainda daquela época e ainda é utilizada. Os casarões, parte da indústria. Aqui, obviamente, que parte da indústria ruiu, né? Os proprietários, junto com o IPHAN, tentam conservar. Na verdade, sobra mais para os proprietários, né? Os institutos fazem um trabalho de fiscalização e tombamento, mas a verdade é que sobra mais para os proprietários manter essa história aqui. Tanto é que eles abriram uma época para o turismo. Espero que voltem a abrir novamente, porque é uma região de pesca e de história muito linda, né? Não falta história aqui. Deixa eu mostrar a chaminé. Me lembrou a usina de Itaici, próximo a Barão de Melgaços, né? Só que é uma chaminé da usina de Itaici bem maior do que essa. Lá eles produziam o açúcar, né? Da cana de açúcar. Aqui era a produção, ainda tem as máquinas. Aqui era a produção de carne enlatada, cara, e caldo de carne. Você já pensou? Já ia para os Estados Unidos e para a Europa. Deixa eu mostrar. Passar aqui e mostrar o pátio das máquinas. O que ficou ainda tem tubulação, como o aço resiste ao tempo, né? Tubulação das caldeiras. Aqui parte do pátio de máquinas. Que isso, tem um torno antigo ali, rapaz. Olha isso. Olha aqui parte das máquinas que eram utilizadas. Parece ser uma prensa, né? Não tenho certeza. Mas esse aqui eu já conheço. Esse eu conheço bem. É porque eu fiz o curso de torneiro e trabalhei um tempo como torneiro mecânico. Isso é um torno dos mais antigos, cara. Olha isso. Olha a barra desse torno. Que torno antigo, cara. Será que isso ainda gira? Gira nada, né? Olha aqui. Ó, a castanha. Ainda tem uma castanha do torno. Que é isso, cara? E era tocado a vapor. Que torno antigo, cara. Para tornear aço e fazer peças, né? Tinha que ser fabricadas peças aqui. E olha isso. Um mancal enorme. Olha lá. Acho que a caldeira ficava ali dentro. Tamanho dessa chapa aqui, quase 1 polegada. 3/4. Grossura dessa chapa. É uma estrutura incrível. Ó, tomar cuidado com o marimbondo aqui. Vou colocar só a mão.
Ah não, hoje aqui tem um gerador, né? Um gerador moderno, mais moderno. É isso. É impressionante, né? Dá vontade, se pudesse voltar um pouco no tempo e ficar um pouquinho aqui vendo como é que era o trabalho, seria maravilhoso, né? Bom, eu vou tentar ir lá no cemitério. O cemitério sempre guarda parte da história também, de uma época em que nós tínhamos um Brasil bem diferente do Brasil de hoje, né? Um Brasil que estava descobrindo a industrialização, estava começando a se industrializar, tinha acabado de sair de uma guerra, a guerra da Tríplice Aliança, como dizem os paraguaios, e nós brasileiros, a guerra do Paraguai, começada por Solano Lopes, que invadiu Corumbá e outras cidades brasileiras, e que terminou matando uma quantidade enorme de pessoas e quase a metade da população do Paraguai. Olha, ainda sobrevive aqui o alicerce de uma casa de máquinas e parte das caldeiras, cara. Olha isso. É incrível, hein? É muito aço, né não? Olha aqui, cara. Essa era provavelmente as caldeiras de armazenamento, né? Meu pai do céu. Que maravilhoso, cara. É uma construção grande, grande. Você imagina que tudo isso era transportado por mais de 3.000 quilômetros por rios, o Rio Paraguai e depois o Rio Paraná, e depois mais milhares de quilômetros por mar até a Europa e os Estados Unidos. A carne que era produzida aqui alimentava o mundo. Claro, hoje o Brasil faz a mesma coisa, mas é uma exportação diferente, né? Refrigerada. Como na época não havia essa modernidade de refrigeração, era feito o caldo de carne e o extrato sólido de carne para levar essa carne até a Europa e os Estados Unidos. Bom, o que eu consegui ler e tive acesso a publicações é que durante a Primeira Guerra faltou carne na Europa e a fazenda também era responsável por enviar essa carne à Europa, mas é um pouco controverso quando se fala de datas, porque ao mesmo tempo tem publicações dizendo que a produção praticamente caiu em 1900, né? E a Segunda Guerra Mundial começou uma década e meia depois. Bom, de qualquer forma, são esses os relatos e o que eu encontrei. Mas que é fato que aqui os belgas, depois que o uruguaio se associou aos belgas e houve esse expansionismo, decidiram industrializar essa região, utilizar essa enorme, grande fazenda para produção de carne e exportar para a Europa e para os Estados Unidos. Isso é fato. Eu não fazia ideia de que o Brasil, nessa época, no século XIX, exportava já carne enlatada. Você fazia ideia? Tem um touro ali com a carinha daqueles touro brabo, com o chifre para frente. Parece o caracu. Correu para lá. Esse aqui é caracu. Parece o touro caracu. Deixa eu ver se eu encontro o cemitério para mostrar para vocês um pouco mais da parte da história da Fazenda Descalvado. Hoje pertence a uma família de Cáceres, se eu não me engano, né? Não tenho certeza se eles residem em Cáceres, são de Cáceres, mas é uma família de investidores. Abriram a fazenda para o turismo uma época. Parece que existe a possibilidade de retomar. Tomara, né? Porque é um local maravilhoso. Só ficar de olho nesses tourinhos aí, porque não tô afim de levar uma chifrada dessa. Ai, ai. Esse sol, essas nuvens cúmulos, esse verde das plantas aquáticas, os peixes presos aí nesses remansos. Olha a represa ali, que coisa linda.
É um local realmente lindo. O acesso por terra aqui é um pouco complexo, porque na época da chuva, na época da cheia no Pantanal, que é essa aqui, a água passa por cima da estrada. E, por exemplo, nessa época agora parece que rompeu a estrada aí para cima, que teria acesso à comunidade Morrinho, para chegar até Cáceres, né? Então aqui os funcionários da fazenda nessa época estão saindo por rio, né? Ou por avião, se necessário for, porque tem uma pista na fazenda. E acabam indo para a cidade assim, né? E aí eu não tenho certeza se eu vou encontrar o cemitério aqui. Cemitério antigo, porque eu acho que tá tudo alagado, né? Aqui tá alagado. Até nos dias de hoje existe uma certa complexidade para se criar gado no Pantanal. Na seca, o gado tem acesso a vários locais onde nasce uma pastagem praticamente nativa e ele também come leguminosas. E na chuva esse gado tem que ser retirado e levado para áreas mais altas. Sem falar do problema aí com predadores, principalmente a onça pintada. E às vezes uma sucuri também pega um bezerro, né? Os pecuaristas, quem trabalha nas fazendas aqui tem que lidar com toda essa situação. Eu creio que eu não vou encontrar o cemitério não, viu? Eu acho que ele tá alagado aqui. Não tenho certeza. Tem uns porcão alongado. Você percebe que o porco é alongado porque, por incrível que pareça, o porco doméstico ele passa por uma transformação em vida. Quando ele tem acesso à mata, ele fica com o focinho mais comprido. Dá pra ver que é porco alongado, porco doméstico que se transformou selvagem, ó. E outra, além do focinho mais comprido, a traseira fica menor, mais fina, e a parte dianteira mais forte. Incrível, né? Ele passa por essa transformação em vida, depois vai passando essa carga genética para os outros porcos que nascem. Mas é interessante essa transformação do porco doméstico em um animal alongado. Deixa eu ver se eu encontro. Se eu não encontrar, eu vou voltar, que é uma caminhada longa, viu? Tava falando do porco alongado, olha lá, ó. Ele vai criando características de porco do mato, como se fosse um javali, ó. Olha lá. Daqui dá pra ver a característica, um animal mais rápido, mais ágil, mais bravo. Olha lá, correndo lá, ó, no meio da pista de pouso. Ó. Vira um java-porco praticamente. Ó. Pelo que eu entendi, o cemitério é por aqui, não tenho certeza. Tá tudo alagado aí. É um grande desafio a pecuária no Pantanal, né? As estradas têm que ser aterradas, a pastagem tem que ser cíclica. É um desafio grande. Olha que morro bonito lá. Bom, vou até aquela matinha ali ver se é ali, senão eu volto. E já caminhei para Dedéu, né? Eu desisti da ideia de ver o cemitério. É porque tem uma matinha. Onde tem essas matinhas, tem gatinhos. Gatinhos crescidos, E eu nem o facão trouxe comigo, nem uma faca. Então deixa pra lá. Tá bom. Vocês já entenderam, né? Claro que tinha um cemitério, porque colaboradores, pessoas que aqui residiam, faleciam, tinham que ser enterradas em algum local. Não vou entrar naquela matinha para mostrar não. É isso, Fazenda Descalvados.
Amanhã eu tô saindo bem cedo daqui. E aí entrando no Pantanal mais selvagem possível no Brasil, onde passarei dias sem contato com pessoas. Vou ter que dormir no alagado. E aí vou mostrar para vocês qual que é o meu plano para dormir no Pantanal com um caiaque. Tomara que funcione. Vou fazer o que eu nunca fiz. Eu já atravessei o Pantanal, mas nunca precisei dormir em área alagada, porque quando atravessei o Pantanal de Porto Jufre, a região da Barra do Piquiri, pelo rio Cuiabá, Rio São Lourenço, atravessei na seca, né? No mês de junho, julho e agosto, né? Final de junho, o mês de agosto. Então, foi diferente de agora, né? Tô no mês de abril e o Pantanal ainda tá cheio, super alagado. E o trecho que eu vou passar também tem muitas baías grandes, em que o rio Paraguai se une a essas baías e se confunde com elas. E é fácil se perder. Tem que tomar um cuidado danado com isso também. Bom, daqui em diante a viagem fica diferente. Não que não estava interessante, mas vai ficar ainda mais interessante. Ai, ai. Acho que eles chamam isso aqui de moringueira, essa árvore. Não tenho certeza também. Olha como é que tá. Isso aqui tudo na seca vira área de pastagem pro gado. Incrível, né? Bora lá. Eu tô gravando hoje, mas provavelmente esse episódio vai amanhã. Dia 16 de abril, hoje é dia 15. Então, quando vocês assistirem esse vídeo, eu estarei acampando em algum local alagado do Pantanal. Talvez eu fique alguns dias sem postar vídeos, porque onde eu vou parar, a ideia é parar entre cipós, abrobrais que falam aqui, né? Onde os cipós formam em volta de uma árvore seca ou uma árvore com vida, formam uma moita de cipós. E a ideia é montar a rede nesses locais. E aí talvez pela obstrução do aparelho da Starlink Mini com satélites, eu não tenho acesso à internet para postar vídeo. Não é motivo de preocupação, tá, gente? Então talvez eu fique aí 2, 3 dias, no máximo 3 dias sem postar vídeo. Vou tentar fazer um esforço danado para isso não acontecer, né? Mas se acontecer não é motivo de preocupação. Seria se eu desaparecesse 10 dias aí. Aí sim, aí pode mandar reserva. Isso não vai ser necessário. É isso. Vou terminar o dia aqui organizando melhor o caiaque, carregando as baterias necessárias, principalmente das lanternas, das câmeras, e agradecendo a Deus pela oportunidade de conhecer esse local histórico e lindo, e pela oportunidade de atravessar da forma mais crua possível esse bioma incrível, duro, imponente, que é o Pantanal brasileiro.